e os custos de produção da safra 2022-23 serão bastante elevados e inevitavelmente mais altos do que os da safra 2021-22. Olhando para soja e milho, são cenários bastante semelhantes, cada um respeitando, claro, as suas particularidades, mas serão custos muito altos e talvez os custos mais altos dos últimos anos, diante de uma alta muito forte que vários grupos de insumos têm registrado desde o ano passado já. Para a gente entender essas relações, entender como ficarão inclusive as relações de troca para o produtor brasileiro, nós convidamos para estar conosco no Notícias Agrícolas o Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, que vai desdobrar todas essas questões e todos os alertas que o produtor tem que ter ao fechar os seus custos para a próxima safra. Não é isso, Mauro? Bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia. De fato, né, Mauro? 2022-23 vai ser uma safra desafiadora para o produtor brasileiro quando o assunto são os custos de produção, né? É mais um ano, né, que torna a atividade econômica, né, do setor agrícola desafiadora, né? Sempre nós dizemos que a agricultura é uma indústria a céu aberto em que você não tem controle de dois fatores, não tem controle do clima e outra parte vem da questão dos valores, né, dos insumos que você trabalha, né? Muitas vezes você consegue antecipar, mas a formação de preço é de fora para dentro, né? Então, nós tivemos aí ao longo de 21 né, uma alta expressiva nos principais insumos, destacando aí no caso de fertilizantes, que de diferentes fontes, né, de matéria-prima dos macronutrientes utilizados tanto para diferentes partes do setor agrícola, como nitrogênio, fósforo e cloreto potássio, que acabaram atingindo em cheio na estruturação de custo para a safra 22-23. Mauro, os fertilizantes tiveram de fato um espaço grande aí nas manchetes nos últimos meses por conta dessa alta muito forte e puxando aí esse trem dos custos de produção. A gente vai ter a continuidade, portanto, dessa alta nos fertilizantes? O cenário de fundamentos para esse mercado mantém os preços em alta e ainda exigem muita cautela do produtor? Na verdade, cada produtor vai traçar uma estratégia diferente para 22, 23, né? O que a gente verificou também no ano de 2008, um cenário parecido, né? Que o preço de fertilizantes estava extremamente elevado, em que os valores hoje corrigido nos últimos meses são os maiores valores dos últimos 20 anos, tá? Então deixa realmente preocupado o setor em que nós vamos fazer uma estratégia. Cada produtor vai fazer estratégia diferente, talvez reduzir a quantidade de fertilizantes em áreas já bem corrigidas, área estabilizada, trabalhando muito mais racionalmente essas áreas, usando tecnologia e conhecimento na área agronômica, para tentar, né, reduzir esse impacto com o que o fertilizante está proporcionando para 22, 23. Vai ser a parte de fato mais custosa na hora do produtor adquirir os seus insumos? O fertilizante continua sendo como o peso maior, Mauro? Eu creio que temos outros fatores como o glifosato, né, que está impactando bastante, uma vez que podemos considerar que metade dos gastos com o grupo químico do herbicida é atribuído a esse insumo, né, no caso, o herbicida glifosato, que é bastante utilizado nas tecnologias que nós estamos utilizando no sistema produtivo, entre soja e milho, é bastante utilizado nas duas culturas, na tecnologia atual. E temos aí outros insumos que também estão vindo a reboque, aumentando pela falta de oferta desses produtos no mercado de defensivos agrícolas. Então, além do fertilizante, nós temos defensivos agrícolas que acabaram surtindo aí uma alta, né, ao longo desse período, e também temos outros como diesel, como outras matérias-primas que também acabam encarecendo esse custo para 22, 23, proporcionando um aumento até de 35%, por exemplo, pelo menos é a primeira, vamos fazer assim, uma estimativa parcial, né, de um acompanhamento que nós fazemos mensalmente, e que proporciona esse aumento para o caso da cultura da soja, em contrapartida, tendo aí sua rentabilidade, sua receita recuando, né, a rentabilidade reduzindo 25% para a casa da soja, né, e não é muito diferente para a cultura do milho. 25% de queda na rentabilidade da soja. Sim. E aumento de 35% do custo. Claro que isso é parcial ainda, é uma Sim. projeção para 22, 23. Depende, tem todo um ano de levantamento, é só
vamos falar, um exercício, né, que você acaba fazendo para entender um pouco mais aonde está o perigo dessa cultura para o próximo ano. Nós temos aí uma situação mais complicada ainda para o produtor do sul do Brasil, em que você estava trabalhando com um custo 21, 22, com um padrão bastante favorável, mas você não tem colheita, né? Então você não tem Sim. safra para vender essa temporada 21, 22, para ter caixa para fazer a safra 22, 23, que é a região mais prejudicada nesse momento. E de fato, a gente vê o produtor muito contido nas suas vendas daquele pouco que ele conseguiu colher, e é o produtor que conseguiu colher, e a capitalização vai ficar bem difícil para que ele possa se planejar para a próxima safra, né, Mauro? Exatamente, esse o fluxo de caixa foi interrompida, né? Então, digamos, se o produtor não fez nenhuma provisão ao longo dos anos, né, que a soja e milho proporcionaram aí ganhos relativamente significativos, se ele não fez esse caixa, né, pensando nesse momento difícil, ele vai ter bastante dificuldade, né, para conseguir fazer a sua próxima lavoura, né, porque o produtor do sul, principalmente região sul do Mato Grosso do Sul, ele vem numa situação bastante complicada. Ele perdeu o milho segunda safra, tá? Depois ele teve aí agora com a soja sofrendo uma seca forte, né, nesse momento. Então você tem duas safras seguidas que você interrompe o fluxo de caixa da sua propriedade, deixando aí a temporada, né, para 22, 23 no planejamento com pouco recurso aí que você tenha, né, margem aí muito pequena para continuar errando, né? Não tem mais espaço para isso. E Mauro, como é que vão ficar as nossas relações de troca aqui para o produtor brasileiro? Elas ainda estão positivas, mas podem vir a se deteriorar? Ou justamente uma puxada nos preços da soja? A gente tem visto Chicago subir, os preços internos também passando por uma manutenção em patamares elevados. Isso pode equilibrar as contas ou ainda assim vai ser bastante difícil de fazer essa equalização das relações? Quem colher, não tem problema, né? A relação de troca vai ser favorável, né? Em termos valores, você pegar o custo, né, que vai ser o orçamento para a próxima temporada com o preço atual, ainda vai ser um valor favorável. O problema é que você não tem esse caixa para fazer cobrir isso daí, digamos, talvez tem que antecipar uma a venda da próxima temporada para você fazer a safra, né? Então você acaba ficando mais aí, digamos assim, amarrado, né, numa variação de preço positivo para o produtor, reduzindo a possibilidade de ele aumentar sua margem de lucro, né? Então, para o produtor que colhe 21, 22 bem, ainda tem muito mais margem aí para trabalhar 22, 23, e a relação de troca continua favorável. E aquilo que a gente antecipou anteriormente, né, é a questão do produtor que perdeu duas safras, de segunda safra de milho, Certo. depois entra com soja agora, esse produtor sim está mais complicado, com o seu recurso próprio, vai ter que fazer outras, né, buscar recorrer a outras fontes financiadoras para conseguir planejar 22, 23, que é mais desafiador, é, considerando ainda, né, que nós temos aí que estudar aí, consultar nossos especialistas na área de climatologia para nos dar orientação do que pode acontecer na próxima temporada, né? Mauro, quando a gente traça esse mesmo panorama para o milho, as dificuldades são semelhantes ou tem alguns pontos que fazem, que trazem essa particularidade quando a gente olha para essa diminuição da rentabilidade e esse aumento do custo? A segunda temporada é como nós já todo mundo conhece, quem trabalha no setor sabe que segunda temporada é uma atividade de risco por conta de duas condições, né, do fenômeno que pode acontecer dentro da situação da lavoura. Você não ter água suficiente para fechar o ciclo ou você ter uma geada, né? É o que nós vivenciamos no ano passado. Nós tivemos esses dois eventos, né, e que trouxe consequência negativa para a região sul, né, região oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. E a gente, não espera que isso não aconteça esse ano, mas nós não estamos imunes a isso, né? Nós sabemos que isso faz parte do, do risco da atividade, né? Então, o produtor sabe que ele tem esse risco na temporada seguinte aí. Queremos que a chuva continue estendendo aí até final do mês de abril, início de maio, que isso daí garante uma safra boa para a segunda safra aí na região de Mato Grosso do Sul e Goiás, que além do Paraná,
mas sabendo que, né, temos a possibilidade de ter geada, como aconteceu ano passado, né? A gente estava um Sim. histórico muito grande e não tinha uma geada forte. Ano passado nós fomos contemplados, vamos falar assim, com esse histórico, né? Então não descarto esse risco. Esse risco está iminente, está na nossa mesa e a gente tem que saber lidar com esse risco, né? A gente também tem uma projeção, esses primeiros exercícios de quanto a rentabilidade do milho pode mudar em relação à safra passada, Mauro? Nós temos aí primeiros exercícios que nós fizemos para entre 21 e 22, né? Uhum, 21, 22 em relação a 22, 23, claro que é início ainda, né? sim. Estamos pegando um período de transição que o produtor está finalizando, quem deixou para a última hora finalizando ainda a compra para essa temporada. Mas utilizando esses meses aí como referência, né, como estudo somente para a próxima temporada, nós temos um aumento de 26% no custo operacional efetivo, né, de aumento, e uma rentabilidade recuando para 43%. Claro que isso aqui é um estudo, um corte, né, que nós estamos fazendo, utilizando valores do mês passado, né, que nós estamos acabamos fechando ontem, né, esses dados ainda estamos apurando estatisticamente para fazer a divulgação do próximo relatório nas próximas semanas. Mas esse daqui já dá um exercício, não vai mudar muita coisa que nós estamos trabalhando. Uhum. Dá mesmo problema, né? Nós estamos tendo os problemas da alta do valor dos fertilizantes, que isso daí traduziu para nós a elevação desse custo. Ao mesmo tempo, né, para o setor ainda de soja e milho ainda, o setor ainda tem ainda um valor razoável, um preço compatível, ainda temos aí uma relação de troca dentro da média histórica, tá? Mas para o setor que trabalha com o mercado doméstico, aí o sinal já é de alerta, né? Uma vez que é o caso do arroz, por exemplo, né, irrigado, em que já começa a sinalizar que os preços que nós estamos recebendo hoje no mercado já não conseguem cobrir o custo de 22, 23, o que é um problema porque o arroz faz parte da cesta básica Sim. e se o segmento não tem rentabilidade para cobrir seus gastos, certamente ele vai primeira ação é reduzir o uso de alguns insumos ou reduzir a área para manter o mesmo nível tecnológico, e a consequência é lá no próximo ano, né, alguma coisa que tenha que alterar o valor para fazer cobrir esses custos. Isso não é só para arroz, isso vai para feijão, vai para batata, cebola, outros hortifrutis que nós temos aí que recebe esse impacto maior, uma vez que os vetores, né, a locomotiva do consumo de fertilizantes é basicamente aí puxado pela grãos, né, que seria soja e milho, basicamente. E é interessante no caso do milho, né, Mauro, a gente observar que o produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, é a terceira perda que ele tem consecutiva na safra de verão, por exemplo, que aconteceu esse ano. Então, de fato, essa interrupção do fluxo de caixa vai ser um fator ainda muito presente para ele tentar ali manejar junto dessas próximas decisões que ele vai ter que tomar, né? Sim, tem que colocar dentro do planejamento dele o contrato de seguro agrícola, né? Essas opções de ferramenta existe no mercado, o produtor não pode mais deixar de considerar esse parte, né, do seu planejamento e começar a proteger a sua lavoura, não somente pensando na parte de agronômica, mas também na parte de estratégia, né? Sabendo que a região sul está bastante exposta a essas variações climáticas, não é um histórico, né? Historicamente a gente consegue registrar esses momentos, então creio que já existe bastante produtor protegendo a sua produção com a contratação desses seguros. Eu creio que cada vez mais será uma ferramenta utilizada para o produtor, pelo menos conseguir saldar seus custos variáveis e para conseguir rolar, né, ter receita para tentar a próxima temporada e conseguir se reerguer. Até porque, Mauro, só para a gente concluir, há algum item do custo de produção que sinaliza algum recuo para essas novas temporadas? Ou são todos sinais de aumento para todos os itens que fazem parte ali, custos variáveis, custos fixos, custos da terra, todos eles sinalizam esse aumento em relação à safra anterior? Basicamente quase todos os itens, né? Há uma pequena variação, claro que não chega a chamar muita atenção,
que nós temos. Claro. O que os grandes itens acabam impactando mais, né? Que são aqueles que têm maior participação na estruturação do custo de produção, que são casos fertilizantes, defensivos, sementes e diesel, né? Esses insumos aí qualquer variação acaba impactando no caixa do produtor. Nós temos outros itens, né, que acabam chamando atenção, mas não é relevante em termos ela acaba diluindo dentro da formação desse custo, né? É claro que tem a parte da energia elétrica, que também vem aumentando muito nos últimos meses, por conta da elevação da bandeira, por conta da falta de chuva que nós tivemos, né? Uma medida emergencial, mas, né, digamos assim, ainda perto do que nós observamos dentro da cultura de sequeiro, que usa menos irrigação, ainda não é um impacto maior, né? Impacto maior para o setor de irrigados, mas para o pessoal que basicamente trabalha com sequeiro ainda tem o foco no caso de grandes grupos que compõem a custo-produção. Tá certo. Mauro, a gente vai monitorar, vai acompanhar tudo por aqui. Eu te agradeço muito por estar conosco, principalmente para trazer orientação aos produtores rurais que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas, nesse momento onde as decisões vão ser difíceis de serem tomadas, mas precisam ser tomadas e no tempo certo, né? Muito obrigada mais uma vez, Mauro. Eu que agradeço. Até a próxima, um abraço. Abraço. Conosco, portanto, Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, desmembrando aí as questões dos custos de produção esperados para a safra 2022-23. Um primeiro exercício, né, uma parcial, como o Mauro colocou, do CPEA, de uma redução de 25% da rentabilidade da soja para essa safra 2022-23 e um aumento de cerca de 30% dos custos de produção. Uma parcial, um primeiro exercício do CPEA, projeções estimativas. As coisas podem mudar, as situações podem mudar de fato, os preços da soja estão subindo, né? Inclusive, foram registrados negócios com a soja a R$200 na indústria processadora do sul do país, ali na região de Ijuí, já se registrou negócios ali na casa dos R$200, a gente está apurando essa situação. E um ponto muito importante trazido pelo Mauro foi essa questão da interrupção do fluxo de caixa do produtor brasileiro. Isso realmente é uma preocupação muito forte. Aquele produtor que não colheu soja, que não colheu milho verão na safra do Paraná, do Rio Grande do Sul, nos estados onde as perdas foram mais agressivas, onde as plantas efetivamente morreram no campo por conta das adversidades climáticas, vão ter uma dificuldade ainda maior por estarem com essa dificuldade de capitalização que não se deu e não se dará na safra 2021-22 por não terem essa oferta para entregar ao mercado e fazer a sua comercialização. Então, essa interrupção do fluxo de caixa precisa ser entendida, precisa entrar no teu planejamento para que as suas próximas decisões sejam acertadamente tomadas. Lembrando que a safra 22-23 dos Estados Unidos está para começar nos próximos meses e as decisões que os produtores americanos tomarão nas próximas semanas também vão impactar no mercado de insumos, principalmente químicos, defensivos especificamente, mas químicos de uma forma geral, e fertilizantes, né? Então, temos aí que ter a ciência de que os próximos meses serão bastante intensos para os insumos da safra 22-23, com os primeiros produtores ali, principalmente os americanos, mas os produtores do hemisfério norte tomando as suas decisões para a próxima temporada. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.